Galerinha, boa noite, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Segundaça na companhia do mestre Alisson Castro, para mais uma super dica, continuação. Primeiro o reinado, né, prof, foi sucesso total. E agora vamos dar continuidade agora. Qual vai ser o assunto abordado hoje, amado mestre? A gente vai bater um papo sobre período regencial. Período regencial, diretamente dos bastidores do Colégio Estadual de Concurso em Fortaleza, Ceará, com o professor Alisson Castro. Lembrando a todos vocês, redes sociais, prof. Alisson. Alisson.castro no Instagram e Alisson Castro no Facebook. Giliardo Show, meu Instagram. Giliardo Show, primeiro Facebook. Giliardo Ferreira, segundo Facebook. Giliardo Vieira é o terceiro Facebook. E também tem a fanpage, Alô Galerinha. Rapaz, ainda bem que é gratuito, né? Porque se fosse pago, rapaz... É isso aí, profissional amado. Desde já quero agradecer a todos vocês pelo carinho, dedicação, a cada mensagem enviada, né, prof. Alisson? Nós sempre estamos aqui dando aquela lida, vendo seus comentários, sugestões, críticas, dúvidas, 085-99600-3611 no WhatsApp, ou também pode comentar embaixo aí. Clica aí em compartilhar, clique em curtir e também inscrever-se no sininho. Amado mestre, é com o senhor. Beleza. Moçada, vamos dar continuidade aí na nosso percurso pela história do Brasil para o concurso do Detran. No último vídeo a gente conversou sobre o período do primeiro reinado. Agora a gente entra naquela fase intercessória dentro do Império chamada de período regencial. Né? Por que ela recebe esse nome? Porque em regra no Império o imperador está aqui administrando e governando o país. Neste caso, a gente viu no final daquele nosso último vídeo que o imperador ele foi para Portugal. Né? Dom Pedro I deixa o governo brasileiro e retorna lá para Portugal. A partir daí então, o Brasil cumpre a determinação constitucional de instalar um período regencial. Inicialmente, as três primeiras fases nós temos o período regencial na regência trina provisória, o período regencial dentro da fase da regência trina permanente e a fase da regência una. Né? O Brasil deixa de ter três regentes e passa a ter um regente único. O que faz mudar a regência trina permanente para a regência una é a aprovação em 1834 do ato adicional. Então, o ato adicional é um conjunto de mudanças que vai ser feito dentro da Constituição. Eles não desconsideraram a Constituição. A Constituição não foi substituída pela lei do ato adicional, show. Mas o ato adicional ele cria as características do próprio período regencial. Dentre elas, a característica do modelo liberal de poder. Ele dá uma sensação de republicanismo no Brasil, de federalismo, aquelas experiências que a Europa já sentia naquele momento ali, já em meados, né, já no final da primeira metade do século XIX. Então, a partir daí, os dois primeiros regentes será o Padre Feijó, que vai governar de 1834 até 1837, e também o Pedro de Araújo Lima, que pega a parte conclusiva de 37 até 1840. O Feijó tem uma política mais voltada ao modelo liberal, certo? Uma política muito arrojada, produz muitas mudanças, além de transformar a regência trina em regência una, dá maior autonomia às assembleias nacionais, as assembleias legislativas provinciais, né? Produz um conjunto de alterações na estrutura política e isso acaba incomodando aquelas elites que tinham os seus privilégios já mantidos desde a fase do Império e alguns até mesmo da época colonial. Então isso começa a incomodar esses grupos, esse modelo conservador. O governo abre muito espaço para os ideais liberais e aí essa galera portuguesa e brasileira que era conservadora, que se beneficiava desse modelo, começa então a organizar uma série de movimentos que vão protestar contra essas ações do modelo liberal. A partir daí, em 1834, começam a surgir as primeiras organizações desses movimentos. E aí esses movimentos a gente chama de revoltas regenciais. Nós tivemos 5 nesse período. E aí foi 5 que realmente estremeceu a estrutura política. Show. Foi de norte a sul do Brasil. Ó, pega lá no Pará, na região da Cabanagem, pega a Balaiada no Maranhão, pega a revolta dos Malês na região da Bahia, em Salvador, pega a Sabinada, também na região da Bahia, e pega a Farroupilha, que é a famosa Guerra dos Farrapos, tão conhecida da nossa história do Brasil, lá na região do Rio Grande do Sul. Então, de norte a sul desse país, a gente começa a estremecer a estrutura política em razão dessas revoltas. E aí as revoltas são as mais variadas possíveis. Revoltas de pessoas da elite, pessoas da classe média, pessoas das camadas populares, tem de negros escravos muçulmanos, que é a revolta dos Malês, a médicos, como a Sabinada, a cabanos, né, a balaios, que são produtores de artesanato, até a elite gaúcha, que são os estancieiros, aqueles que então tinham uma indignação muito forte com a política fiscal que era aplicada pelo governo brasileiro, favorecendo a carne estrangeira em detrimento da carne brasileira. Na cabeça dos farrapos era para o governo favorecer e proteger
o produtor local e não o produtor estrangeiro. Daí um dos grandes motivos da revolta da Farroupilha. Mas muita gente, acha que a revolta da Farroupilha é só em razão também da redução do valor da carne. Mas outra exigência que se tinha, e aí poucas pessoas lembram disso, é de que eles queriam acabar com a escravidão. Um dos pedidos que se faz na Guerra dos Farrapos é que a escravidão seja retirada da região do atual estado do Rio Grande do Sul. Aí alguém pergunta, e por que eles queriam então retirar essa escravidão? Retirando a escravidão, eu transformo aquele negro mão de obra escrava em mão de obra assalariada. Se ele vai trabalhar com mão de obra assalariada, o salário pago pelo trabalho dele vai ser utilizado para o consumo do seu próprio sustento. Então os caras não estavam pensando numa perspectiva humanitária, eles estavam pensando numa perspectiva econômica, e aí a partir dali, então eles vão querer ampliar o mercado consumidor lá na região, para garantir a venda do produto que eles produziam lá na região do Rio Grande do Sul. Lá na região da Bahia você vai ter um movimento de um caráter separatista, mas é um separatismo temporário. O Sabino, que é um médico que vai liderar a Sabinada, daí a derivação do nome da revolta, ele vai querer se separar do Brasil até o retorno do imperador. Na hora que o imperador voltasse, quando ele atingisse a maioridade, como a gente viu no vídeo anterior, né? Aí a partir daí, então, a Bahia voltaria a fazer parte, né, da organização do Estado brasileiro. E aí, a partir desse momento, o Feijó começa a se enfraquecer, né? Não há quem resista a tanta pressão e a tanta oposição num só governo. E aí em 1837, depois de várias acusações, dentre elas ele ser amigo de pastores luteranos, já que era padre da Igreja Católica, o Brasil era oficialmente católico, então essa era uma acusação também muito forte que pesava-se contra ele. O Feijó então passa a partir daí a deixar o cargo, e aí é a hora daquela elite conservadora ter um representante novamente no poder. Aí é chamado Pedro de Araújo Lima, que faz a regência de Araújo Lima de 37 até 1840, onde ele vai começar a reorganizar a estrutura política brasileira. E aí, consequentemente, ele vai encerrando os vários focos de revolta que ainda resistiam, né? Na Malaiada, na Cabanagem, a Revolução Farroupilha, que ultrapassa os limites do período regencial, ela só é encerrada no segundo reinado, por Dom Pedro II, tá? A própria Sabinada também, que passa a ter um encerramento depois da tomada do Araújo Lima. Uma das grandes coisas que ele faz é inverter o modelo de administração política implantado pelo ato adicional. Ele cria a chamada lei interpretativa do ato adicional, que ela vai modificar aquelas transformações iniciais que haviam sido trazidas pelo ato adicional de 34. Então essa lei vai interpretar, mas vai interpretar a partir do ponto de vista dos conservadores. Então ela vai criar um modelo conservador, centralizador, ela vai desfazer aquelas alterações produzidas pelo ato adicional. E aí, nesse meio tempo, entre uma revolta e outra, era convocado a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, ela era o aparelho, né, criado pelo padre Diogo Antônio Feijó, que era uma milícia que servia para quê? Ela servia para poder proteger, né, as regiões locais contra as revoltas que nasciam naquele momento. Como o exército, né, já existia, mas não era suficiente para isso, o padre Feijó então pensou em criar essas guardas, né, nacionais, para dar um poder de polícia, um poder de proteção às regiões. Como é que funcionava? Os grandes fazendeiros da região montavam o exército, investiam na manutenção, na criação e na manutenção, e aí em troca eles recebiam a patente de coronéis. É daí que surge aquele termo coronelismo, que vai ser foco dos nossos próximos vídeos. Tá? Esse termo coronelismo, essa ideia de um civil fazendeiro com grande poder local, o exercício do mandonismo na região, ele nasce dentro da Guarda Nacional em 1831 com o padre Diogo Antônio Feijó. Ele não encarece essa responsabilidade pelo Estado, ele transfere essa responsabilidade para o particular, e aí esse particular em troca recebe o título de coronel para dar todo o suporte a essa Guarda Nacional. Em 1840, já depois de tanta crise, portugueses e brasileiros se juntam, certo? No chamado controle se chama no golpe da maioridade, tá certo? E aí a partir do golpe da maioridade, em 1840, né, depois de terem passado pelo clube da maioridade, eles passam então a se organizar para antecipar a maioridade do imperador, que naquela época era para ser aos 18, mas dos 14 para os 15 ele já consegue. Então, a partir desse período, em 1840, é reconhecida a maioridade do imperador,
e aí essa maioridade do imperador passa então a valer, e aí ele assume de fato o trono brasileiro, pondo um fim a essa instabilidade, pondo um fim a essa insegurança e dando a cara novamente de Estado imperial para o Brasil. Aí a partir de 1840 eu tenho um novo momento na história do Brasil, que é o momento do segundo reinado, e esse é um momento longo, viu, show? Um momento extenso, 49 anos de governo, certo? Um ex-presidente nosso aí do Brasil, quando lê a biografia de Dom Pedro II, chora, né, de inveja por ter passado tanto tempo no poder. Tá? Então, a partir daí, a gente começa um novo momento da história do Brasil, um momento de estabilidade, de calmaria, com respeito a essa chuva de levantes ocorrendo em várias regiões em tão pouco tempo. E aí vem então a consagração do nosso principal produto do século XIX, que é o café, mas isso aí já é cena dos próximos capítulos. Amado mestre, aproveitando que tu falou agora um pouco sobre isso aí, prof, a gente fica aqui vendo os vídeos, a gente também fica viajando nessa história assim. Amado mestre, quando se fala em, tipo assim, teve várias revoltas. Tem como identificar assim uma que durou muito, que durou mais tempo, que pode se destacar? Isso, a Farroupilha durou 10 anos. Então ela é uma revolta que ela merece a sua atenção nessa revisão. Outra revolta importante é a cabanagem. Por quê? Porque o povo conseguiu tomar o poder. O povo derruba a elite local e cria o governo dos cabanos. O governo dos cabanos é criado durante a vigência da revolta de 35 até 40. E aí uma revolta que se destacou muito nos últimos tempos foi a revolta dos malês. Em razão da figura do negro muçulmano. Esse negro muçulmano passa, é a mais curta, né, a de menor duração, mas ela passou a ter uma relevância muito forte, principalmente agora com o crescimento da história cultural. Então essa figura desse negro muçulmano, oriundo, né, que habita a região de Salvador e que se organiza para poder tomar o poder na região, e aí acaba sendo um movimento abafado por conta da delação que houve dentro dos próprios escravos. Então esses três movimentos chamam bastante atenção da banca na hora de elaborar as questões para o concurso, tá? Então a gente foca na revolta dos farrapos, na guerra dos farrapos, a Farroupilha, a revolta dos malês e a cabanagem. Elas têm particularidades muito interessantes. Então, profzinho, no próximo vídeo falaremos de qual assunto? Vamos lá para o segundo reinado, certo? Segundo e a gente reinado. termina o curso da história do Brasil. Já tem algumas coisas que a gente já gravou antes, tem o material do nosso amigo Brando também aí da fase republicana. Quando juntar tudinho aí, vai dar a aprovação dessa rapaziada. Aproveitando também, profzinho, o que vamos falar aqui, ao final do vídeo aqui, teremos aqui logo, dia 17, o mini curso do professor Leite Júnior, que acabou de chegar aqui, depois vai estar fazendo vídeo com ele. O mini curso do professor Leite Júnior, são 3 encontros, né, prof. Leite? 3 encontros do professor Leite Júnior, e também teremos também o mini curso também do professor Arius também. Galerinha da Detran, a reta final aí. Amado mestre, a galera que está estudando para esse fundamental, assim, o que ele poderia fazer, aquela revisão, qual seria um assunto que ele poderia fazer? Revisão, 3, 4, 5 dias dá para fazer uma revisão. Dá para fazer uma revisão boa, né? Não dá para deixar de dar uma revisada em Getúlio Vargas, Era Vargas, ditadura militar, período colonial brasileiro, né? Estrutura política, estrutura econômica, as características da sociedade são sempre assuntos que a UES gosta muito de tratar quando ela vai fazer as suas provas, né? Aí você, um modo mais, né, se aí sobrar um tempo, dependendo de como seja a sua organização, dá uma passada pela Nova República, esses últimos momentos da história do Brasil, né, com a mudança de governo que a gente teve agora recentemente, essa forma mais peculiar de trocar o presidente. E aí, a partir daí, você já faz um passeio interessante pela história do Brasil. Pela parte do Império, não pode deixar de revisar as características principais do segundo reinado, né? O parlamentarismo, que apareceu em 1847, a presença do café, a tentativa de incentivo à industrialização com a Era Mauá, são assuntos também que têm uma boa relevância nas provas. Mas Vargas, ditadura militar e o sistema colonial brasileiro, o modelo do Brasil colônia, esses aí tem cadeira cativa dentro das provas da UES. Ao término deste vídeo agora, profzinho, redes sociais. Beleza. Alisson.castro no Instagram e Alisson Castro no Instagram. Diz pra eles o que vai sábado aí, como é que vai ser sábado. Galerinha, não poderia esquecer de falar pra vocês, grande, aí, mega aulão, o aulão de véspera lá no Shopping Rio Mackenzie, das 8 da manhã às 17 horas. Vai estar lá o professor Brando, vai estar o professor Alisson Castro, Jackson Bezerra, Flauzino, Gilmar Pereira, Wagner Lobo, Daniel Spinelli, se de alguém, prof. Emily Albuquerque, e também tem Rafael hoje na informática também. E é isso aí, não esqueçam. Dia 10 de março agora teremos esse aulão para o fundamental, e no dia 7 de abril teremos também outro aulão, só que é para outro carro. Isso, beleza. Amado mestre, agora pessoal, você vai para a sala de aula. Obrigado a todos vocês. Geração Concurseira, Colégio de Concurso. Alô, galerinha, antenados 24 horas. Lembrando a todos vocês, pegando carona, professor Leite Júnior, tem o Instagram dele lá, Prof. Leite Júnior.
Leite Júnior Info. Leite Júnior Info, só o O, sem o R. Info, fica antenado lá, galerinha, segue ele lá, ele vai estar colocando sempre dicas lá, vai estar sempre colocando coisas que são importantíssimas, porque a informática, ela é complicada, e se ela é complicada, aquela mala sem alça vem descomplica. Vem Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Pronto, como eu tô também, tô atrasado, também tenho aqui também as outras coisas também, aquele abração em geral para todo o Brasil que me acompanha. Beijo a todos vocês, e em especial meu amigo Yuri de Curitiba, foco no concurso, abração, valeu, tchau, tchau. Valeu,